E aí, tudo bem com você? Aqui é o professor Marcelo Nascimento e hoje nesse artigo, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre domínios de colisão. Isso aqui é uma coisa que vem perturbando muitos alunos, sobre entender o que é um domínio de colisão e fazer a conta, Tem algumas provas de certificação, de concurso público e tal, que te dá um desenho, uma topologia e pergunta: quantos domínios de colisão, quantos domínios de broadcast tem nessa desgraça dessa topologia? Então, hoje é isso que eu vou ajudar você a responder. Se você tem dúvida, hoje você vai matar essa dúvida, tá? Então, o que é um domínio de colisão? Eu estava saindo hoje de manhã de casa, eu moro num condomínio fechado, pequeno, não é esse aqui, isso aqui eu copiei da internet, não é minha casa aqui, tá? Eu esqueci de tirar uma foto, então eu usei qualquer uma. Eu estava saindo de casa e pensei, cara, o que é domínio de colisão, Como é que eu vou explicar facinho? Cara, domínio de colisão é mais ou menos como é o condomínio que eu moro. Ele tem uma rua só, aqui ó, tem uma rua só, é uma via só. Então, cada carro antes de sair da sua garagem aqui, sei lá se aqui tem uma garagem ou não tem, aqui tem um monte de garagem. Cada carro antes de sair da sua garagem tem que dar uma olhada se não tem ninguém na rua, Por quê? Só cabe um carro aqui nessa desgraça. Só cabe um carro nessa rua aqui, Então, se eu sair com o meu carro e meu vizinho sair com o carro dele, o que vai acontecer? Uma batida, uma pancada, eu vou me ferrar, ou ele vai se ferrar, dependendo aí quem foi o cara que saiu primeiro e não viu o outro, Mas vai haver uma colisão. Então o domínio de colisão é disso? É uma colisão mesmo que vai acontecer, professor? Tá? Um sinal elétrico não é o teu carro, mas ele também colide, tá? É uma onda eletromagnética. Eu tenho aqui, um fio que está passando uma onda eletromagnética. Se eu jogar mais uma onda eletromagnética aqui, vai acontecer uma colisão. Essas duas ondas vão se somar e vai dar uma terceira onda diferente, a somatória daquelas duas, tá? A gente sabe que o que está passando num fio, num cabo UTP, está passando zeros e uns, está passando um monte de 0 e 1 aqui, São sinais elétricos. Se eu fizer 2 bits uns se somarem, vai virar um bit 2. Não, mentira, vai virar uma colisão, tá? Não vai virar um bit 2. Não tem isso, só tem 0 e 1, tá? Mas vai virar uma colisão, vai virar um bit que não é nem 0 nem 1, é um bit de colisão. E os computadores não vão conseguir ler aquilo, não vão entender aquela desgraça, tá? Hoje eu estou falando desgraça pra caramba, hoje tá difícil. Vamos cortar do meu vocabulário essa palavra. Não vai entender aquilo dali. É porque colisão, Deixa eu até falar aqui, Colisão, batida de carro e tal. Por isso que eu acho que eu estou falando tanta desgraça, Porque colisão é uma coisa chata pra caramba, tá? Então, voltando à nossa colisão, se 2 bits uns aqui colidirem, vai dar um bit que não é nem 1 nem 0, vai dar um treco esquisito, que os computadores não conseguem ler, ok? E isso é um domínio de colisão. O que é o domínio de colisão aqui, Para mim, é a rua do meu condomínio, É a rua do meu condomínio. O que quer dizer isso? Dentro da rua do meu condomínio pode haver uma colisão, então isso é um domínio de colisão. Quem participa do domínio de colisão do meu condomínio? Tudo quanto é casa que tem o carro que sai naquela rua, ok? Beleza? Simples assim. Tá, mas aí, o que é essa história da colisão? Por que ela acontece na rede? Porque tudo nasceu num cara chamado hub. Esse foi o primeiro dispositivo de acesso aí que a gente teve quando a gente começou a ter rede UTP, Então o que o hub é? O hub é um cara que ele usa só 2 fios para transmitir, tá? Ele está aqui, Todo mundo só tem 2 fios para transmitir. Quando eu coloco um computador aqui, e ele quer falar com esse cara, quando esse cidadão manda o bit 1 dele aqui, todo mundo vai receber ao mesmo tempo, tá? Ele não tem uma via para transmitir, uma via para receber. Ele é que nem o meu condomínio, que é pequenininho, tem uma ruazinha pequenininha. Tudo quanto é carro desemboca na mesma rua, tá? Então o hub é a mesma coisa. Por isso que no começo, não existia divisão das redes, não existia uma coisa que a gente chama de segmentação. Não existiam segmentos de redes, todo mundo estava na mesma rede. Eu costumo falar nos meus cursos aqui, que o hub é como se fosse um varal, tá todo mundo pendurado lá naquela porcaria, tá? Tá todo mundo pendurado lá naquele varal, tá? Aí a coisa começou a evoluir.
começaram a ter domínios de colisões gigantes. Eu trabalhei numa rede que tinha uma pancada de computador numa mesma rede. Quando a gente chegava de manhã, ligava o computador, saía tomar um café, quando voltava ele estava logando ainda, porque tinha muita colisão, tinha muito computador na mesma rede, tá? Aí a galera inventou um negócio aqui chamado bridge. O que é a bridge? A bridge é um cara que tem duas portas, tá? E ela segmenta os domínios de colisão. Então imagine, você vai ter aqui, ó, uma bridge aqui no meio, aí um montão de hub aqui e um montão de hub aqui. Esses caras aqui, ó, agora são um domínio de colisão e esses aqui tem mais um domínio de colisão. Então a bridge forma dois domínios de colisão. Isso aqui melhora, né? Quanto mais domínio de colisão, melhor, porque você diminui a quantidade de pessoas que estão ali. É que nem se eu pegasse o meu condomínio e quebrasse, né? Opa, vou pegar o terreno, colocar metade para cá, metade para lá. Agora eu diminui a quantidade de carro que vai naquela rua, ok? Então a bridge só tinham duas portas no começo. E a gente ia se segmentando as redes. Se eu tinha, por exemplo, 100 computadores, agora eu posso colocar 50 para cá e 50 para cá. Eu diminuí a probabilidade de colisão entre esses computadores pela metade, né? Em vez de ter os 100 ligados numa rede só, eu tenho 50 para cada lado. Aí começou a evoluir, começaram as bridges multiportas, aí o cara falou, caramba, por que a gente fica usando hub e bridge, né? Vamos usar um switch. Switch é uma bridge multiporta. Você tem uma pancada de porta, só que cada porta é um segmento de rede, então eu não tenho mais colisão. No switch, cada porta é um domínio de colisão, tá? Quando dois computadores querem conversar, ele cria uma estrada para esses caras conversarem. Outros dois querem conversar, vai ter uma outra estradinha entre os outros dois. E assim vai, tá? E assim vai. O switch aqui, ó, ela é a mega segmentação, né? Cada porta é um segmento de rede, cada porta é um domínio de colisão separado. Lógico, né? Se você colocar um hub na porta de um switch, pode acontecer colisão ali, entre aqueles computadores que estão naquele hub. Mas não é culpa do switch, é culpa de você que pendurou um hub numa porta do switch. E o roteador nessa jogada toda? O roteador é como se fosse um computador, tá? Como se fosse um computador, beleza? Na realidade, o roteador, cada porta dele segmenta um domínio de broadcast, mas isso é uma história para um outro vídeo. Hoje a gente vai aprender a descobrir a quantidade de domínios de colisão, tá? Então olha só aqui o que a gente tem. Você tem que lembrar, hub, não importa quantas portas eu tenho, quantos hubs eu tenho pendurados, se eu tenho só hub, eu tenho um grande domínio de colisão, beleza? Bridge, duas portas. Cada porta eu tenho domínio de colisão. Vou colocar aqui, ó, domínio de colisão 1, domínio de colisão 2. Switch, cada porta é um domínio de colisão, tá? Então, se eu tenho um switch de 24 portas com 24 computadores ligados, eu tenho 24 domínios de colisão. Roteador e computador, eles são parecidos em relação à conta do domínio de colisão. Ele conta como uma porta qualquer. Na realidade, o que vai interessar para contar a quantidade de domínios de colisão são switches, bridges e hubs. Esses caras aqui, ó, eles são os endpoints, né? Computador, servidor, roteador, eles são todos endpoints. Mesma coisa um firewall, né? A não ser que você coloque uma placa de switch dentro do roteador. Mas normalmente o cara não vai ser tão maluco assim numa prova, tá? De colocar uma placa de switch no roteador e te confundir a cabeça. Normalmente os equipamentos são tratados de forma diferente, ok? Então, hub, um domínio de colisão, bridge, se tiver duas portas, dois domínios de colisão, switch, cada porta é um domínio de colisão, tá? Cada porta é um domínio de colisão. Agora você consegue achar quantos domínios de colisão tem em qualquer topologia. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo teórico e depois eu vou fazer um exemplo prático, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos achar os domínios de colisão desse cara, beleza? Vamos começar daqui para cá, tá? Primeiro, tem uma bridge. A bridge tem duas portas e tem um hub pendurado nela com dois computadores. Interessa isso aqui? Cara, hub é um domínio só de colisão. Então, essa porta aqui, ó, eu tenho um domínio de colisão. Tem uma bridge ligada com um router. Beleza. Mais um domínio de colisão aqui, porque o router é como se fosse um computador.
Switch, cada porta é um domínio de colisão. Então eu tenho aqui um domínio, aqui eu tenho um domínio. Mais um switch, opa, cada porta é um domínio de colisão. Agora aqui, ó, eu tenho um hub na ponta, com 3 computadores. Opa, não importa. Hub é um grande domínio de colisão. Então, quantos domínios de colisão a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 domínios de colisão, tá? Beleza, achamos dessa maneira bem simples a quantidade de domínios de colisão. Eu espero que você tenha entendido agora, né, de vez como é que a gente faz essa conta, ok? Só por curiosidade, só para matar a curiosidade aí, deixa eu só pegar uma outra cor aqui, deixa eu pegar um vermelhão. Domínios de broadcast, cada porta do roteador é uma, tá? Então aqui eu tenho um domínio de broadcast, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro, tá? Aqui a gente tem 3 domínios de broadcast, beleza? Mas como eu falei, isso fica para um outro vídeo. Agora a gente está preocupado com colisão. Vou mostrar na prática, tá? Mostrar na prática. Tenho esse carinha aqui, o GNS3. Se a gente analisar essa topologia aqui, ó, quantos domínios de colisão a gente tem aqui? Veja, uma rede com 1, 2, 3, 4 hubs, um roteador pendurado na ponta, 1, 2, 3, 4 computadores ligados na porta de um switch. Esse roteador faz alguma diferença? Ele é como se fosse um computador, né? Por padrão, tudo isso aqui, ó, é um grande domínio de colisão. Então aqui eu tenho o primeiro domínio de colisão, ó, mais uma porta do switch. Segundo, mais uma porta do switch. Terceiro, tá? Então a gente tem aqui, ó, 3 domínios de colisão, tá? 3 domínios de colisão. Simples assim. Quer ver esse treco aqui funcionando? Quer ver aqui uma brincadeira legal? Isso aqui está tudo configurado, tá? Com esses IPs aqui na faixa do 10. Eu vou fazer uma captura de pacote, para vocês verem aqui o que vai acontecer, ó. Veja, qualquer coisa que seja enviado aqui, ó, o hub vai repassar em tudo quanto é porta, porque isso aqui é um grande domínio de colisão, tá? E o switch? Aí vai depender, né? Por exemplo, se o PC6 quiser falar com o PC5, essa porta não vai receber nada, né? Essa porta aqui ó, não recebe nada, a porta 1 não recebe nada. Então vamos comprovar isso aí. Eu vou colocar uma captura de pacote aqui no roteador, tá? Então a gente tem uma captura de pacote aqui no roteador. Vou colocar uma captura de pacote aqui, ó, nessa porta que está ligado entre o hub e o switch. E eu vou ligar uma captura de pacote aqui ó, no PC6, tá? Então, a gente fez o ping aqui, né, do PC1 para o PC2. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, isso aqui é o link do PC1. Ó, o ping apareceu aqui, ó. Ó, lá no roteador, o ping apareceu aqui, ó. Aqui, ó, echo request, echo reply, ó. O ping aparecendo aqui, ó, 10.001 para 10.002. Esse cara mandou para cá e o roteador recebeu, tá? Agora vamos ver o PC6. O PC6 não recebeu nada. Por quê? Porque o switch aqui, ó, ele manja da parada, né? Ele sabe que esse cara não está naquela porta. Na realidade, ele recebeu um broadcast aqui, ó, que é o ARP, né? Então o cara mandou um ARP perguntando, o PC2, o PC1 perguntou quem tem o IP do PC2, mas recebeu em broadcast, tá? Isso aqui, ó, é um grande domínio de broadcast, né? Tá todo mundo ligado na mesma porta de router. Por isso que esse cara recebeu o broadcast. Mas o unicast, né, o ping daqui para cá, ele não recebeu. Por quê? Porque ele está num domínio de colisão diferente, né? O switch não vai repassar isso daí. Mesma coisa se eu pingar do PC5 para o PC6, por exemplo, tá? Se a gente fizer aqui, ó, ping 10.006. Olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Ó, aquela captura entre PC5 e PC6 pegou um monte de echo request e echo reply do 5 para o 6. Agora olha aqui as capturas das outras portas, ó. Não tem nada, só tem um broadcast aqui que é o ARP, né? E aqui também não vai ter ping nenhum, né? Ó, não tem ping nenhum entre o 5 e o 6. Só tem aquele broadcast do 6 perguntando quem é o 5, né? Desculpa, o 5 perguntando qual é o MAC do 6, tá? Só isso. Mas os echo request e echo reply,
entre o 5 e o 6 ficou confinado no switch somente entre o 5 e o 6, tá? Então é isso na prática que o domínio de colisão acaba gerando para a gente, tá? O que é um domínio de colisão? PC1, ele está no mesmo domínio de colisão que todas essas portas aqui, ó. Quando ele mandar um pacote, todo mundo vai receber essa mesma informação que está nesse domínio de colisão. E se alguém transmitir ao mesmo tempo, vai acontecer uma colisão. Como no switch cada porta é um domínio de colisão, isso não acontece. Quando o PC5 quer falar com o PC6, ele cria uma estrada para os dois, né, entre os dois, e os dois se comunicam entre si sem colisão, beleza? Esse é o básico, é lógico, né? Tem mais detalhes, tem mais coisas, não sei o que, mas para a gente responder aquela pergunta da quantidade de domínios de colisão, como é que a gente descobre quantos domínios de colisão tem numa rede com hub, switch, router e computador? Esse é o conceito, ok? Eu espero que você tenha entendido esse conceito. Se você gostou do nosso vídeo aí, dessa minha explicação, compartilha, tá? Curte o nosso canal. Deve ter um link em cima ou embaixo aí, no meio do vídeo, para você curtir o nosso canal, para você compartilhar, tá? Nos siga nas redes sociais, nos indique que a gente não vai ficar triste não. Muito obrigado e até uma próxima videoaula, até um próximo artigo. Valeu!